Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Da série Ajudando na Sua Vida Cristã. Eu estou colocando alguns vídeos no Facebook no intuito de ajudar as pessoas na sua vida cristã. E hoje eu queria falar um pouco sobre a queda do homem. E nessa queda do homem, nós temos que voltar lá no início, lá na criação e tal, para a gente poder entender. Vamos lá. No Gênesis 2, no versículo 7 ao 9, ela fala sobre a criação do Jardim do Éden. No Jardim do Éden, segundo a Bíblia, diz que Deus criou o homem, mas para poder colocar o homem ali, em algum lugar, Deus criou um jardim, chamado Jardim do Éden. E fez brotar árvores frutíferas, de todo tipo de árvore frutífera, todo sabor de fruta, acho que fruta que a gente nem existe no nosso tempo mais. E colocou o homem naquele local. Porém, ele criou algo muito lindo, porque ele criou a árvore da vida no meio do jardim. Segundo a Bíblia, criou a árvore da vida no meio do jardim e também criou, em qualquer outro lugar, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus colocou o homem ali e trouxe o homem até aquela árvore e falou: olha só, de toda a árvore do jardim você vai poder comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. Eu não vou entrar, irmão, no mérito da questão da Eva ter sido enganada pela serpente. Eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero falar é o seguinte: a queda do homem, o homem comeu daquele fruto. No momento que ele comeu daquele fruto, foi-se a glória de Deus que estava sobre a vida dele, e a partir daí ele assumiu uma nova natureza. Essa nova natureza procede de uma desobediência. Eu estou sendo bem categórico para as pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas ficam criticando, falando, xingando, reclamando, e na verdade, o que eu estou falando é o que diz a Bíblia, e é o que eu acredito. A Bíblia é meu livro de fé, de regra, fé e prática. Tudo que eu faço baseado na palavra. Então o que acontece? No momento que o homem comeu daquele fruto e foi-se a glória de Deus, e a partir daí ele assumiu uma nova natureza, uma natureza que vem de uma árvore que é conhecida como a árvore do bem e do mal. O homem passou a ter dentro dele o conhecimento do bem e do mal. E aí o que acontece, irmãos? Às vezes a gente olha para as situações da vida e não percebe uma coisa muito importante. O homem, quando ele se acha bom baseado numa natureza caída. Uma natureza caída. Por quê? Porque o bem que o homem pode fazer, e que de repente todos falam: caramba, mas esse cara é gente fina, esse cara é maneiro, esse cara, poxa, caramba, esse cara só falta aceitar Jesus. Quando eu falo isso pra mim, eu falo: pô, então falta tudo, irmão. Porque o bem que o homem pode oferecer, ele já é reprovado por Deus. O bem que o homem pode dar é reprovado por Deus. Aí você vai me dizer, você vai fazer uma pergunta: mas peraí, então eu tenho que fazer o mal? Não, não é isso. Não é isso. Porque sabe o que acontece, gente? Quando você vê o mal, se alguém faz o mal para alguém, todo mundo reprova. Mas quando alguém faz o bem para alguém, a pessoa, caramba, e a pessoa imagina na cabecinha dele, humana, que aquilo que ele está fazendo, meu Deus, hoje eu ganhei uma estrelinha no céu. Por quê? Porque eu ajudei uma senhora cega a atravessar a rua. Eu ajudei o cego. Mas eu peguei e dei um monte de coisa. Ajudei fulano, ajudei a instituição tal. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso é o bem humano. Procedente de desobediência, portanto, rejeitado por Deus. Vamos à prova? Eu adoro a prova. Vamos lá. E no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 17, chega aquele jovem, né, que todo mundo fala do jovem rico. Pois é, ele chega
no livro de Marcos, ele chega para Jesus: bom mestre, o que posso fazer para poder ganhar vida? E aí Jesus imediatamente nem responde o que ele perguntou. Jesus falou: por que você me chama bom? Bom só tem um, que é Deus. Eu não sou bom. Aí eu paro e analiso essa citação bíblica e eu falo: meu Deus, nem Jesus se considerou bom. E tem gente que se acha bom. Para pensar, analisa comigo. Será que existe um homem bom? Nós somos maus, irmãos. A Bíblia fala que o homem é mau desde a sua meninice. O homem é cruel. Todo homem, por melhor que ele seja, ele tem a capacidade de também ser o pior. Por que isso? Porque vem de uma natureza caída. Porque quando a gente olha o mal é fácil de identificar. O bem é que é o problema. É por isso que quando as pessoas perguntam: pô, mas como que Jesus pode salvar um cara que matou, que estuprou? Porque para Deus não tem essa diferenciação. Para Deus o que vale é o filho dele. Para Deus o que vale é a salvação dada pelo filho dele. Você quer ver uma coisa? No mesmo livro de Marcos, no capítulo 10, ainda no versículo 27, um dos discípulos vira para Jesus e fala: Senhor, mas aí quem pode ser salvo? Aí Jesus pega e fala assim: isso para o homem é impossível. Para o homem é impossível ser salvo. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que acontece, gente, é que Deus, ele teve que encerrar o pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Talvez você diga assim: pô, mas eu nem conheço Adão, só que a sua carne procede da carne dele. Você é filho dele, eu sou filho dele, todo ser humano que existe na face da terra é filho dele. Você já viu que às vezes uma pessoa tem problema no coração, aí o filho tem problema no coração, o neto tem problema no coração, o bisneto tem problema no coração? Por quê? Isso vai passando de uma pessoa para outra. E nós, em cada um de nós, foi passando, gradativamente o pecado de Adão, o pecado original, porque pecado é o que nós somos e pecados são aqueles que a gente comete. Aqueles erros que a gente comete no nosso dia a dia. Por isso que Davi falou: em pecado me concebeu a minha mãe. Então o que acontece? Infelizmente o homem, ele está destituído da glória de Deus. E aí o homem, muitas das vezes, as pessoas na sua vã ignorância, infelizmente a realidade é essa, ela quer se agradar a Deus com o bem que há em si. Só que o bem que existe em nós, ele procede da desobediência a Deus. Ele procede do pecado. Ele procede do erro. Então, não há meios do homem ser salvo a não ser por Jesus Cristo. A única forma que um homem pode ser salvo é através de Jesus Cristo. O homem não tem como ser salvo de outra maneira. Se você vê o livro de Romanos, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 6, você vai ver que Deus condenou o pecado na carne. Por quê? Porque ele quer que o homem, ao partir dessa vida, porque o ponto final do homem é a partir dessa vida, e por isso que se diz o quê? Enquanto há vida, há esperança. Então, qual o ponto final do homem? O ponto final, e que Deus espera até o ponto final do homem, é a partida dessa vida. Deus permite em você, a você, o sentimento de salvação até o último suspiro que você der. Você partiu dessa vida, acabou. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Já quebra a tese, né, às vezes eu não gosto de falar, mas não tem jeito. Já quebra a tese da reencarnação, né? Esse versículo, ele quebra completamente a tese da reencarnação. A reencarnação não existe, irmão. Veio o juízo, o homem partiu dessa vida, vem o juízo. Ele não passa por mais nada, ele vai dormir. No passado, antes, no Velho Testamento, o homem ia para o Hades, para o inferno. Hoje ele vai dormir, ele vai descansar das suas obras. Lógico, se ele é um filho de Deus. Se ele não é um filho de Deus, infelizmente, eu sinto muito. Mas como esses vídeos são, para falar a verdade, se ele não é um filho de Deus, infelizmente, ele vai para o inferno mesmo. Mas vamos lá. Hoje, o que a gente precisa entender para a nossa vida?
O que nós precisamos vencer? Por que Jesus veio a essa vida? Jesus veio para nos resgatar, nos reconciliar. O que é reconciliar? Reconciliar é conciliar algo que foi aberto. Reconciliar, recolocar. Jesus veio para pegar o homem de hoje e colocar a glória daquele tempo de Adão. Então o que acontece? Ele vai reconciliar, ele vai voltar ao tempo antes da queda do homem. Isso é reconciliação. Então a própria Bíblia chama do Evangelho da reconciliação. E aí para você entender, você precisa saber contra quem você luta. Jesus ele veio aqui e morreu, não foi para curar pessoas, carne de ninguém. Jesus não veio aqui para prosperar ninguém. Jesus não veio aqui para abençoar ninguém. Jesus veio aqui para morrer e vencer a morte. Ah, mas ele faz tudo isso. Só que não é o objetivo. Hoje o homem pegou aquilo que não era o objetivo, aquilo que era uma misericórdia de Deus e transformou na coisa mais importante do que aquilo que Jesus veio fazer. Porque ele veio para vencer a morte, ele vence a morte, ele vence o inferno e aí ele tira a chave da morte e do inferno da mão de Satanás. Acabou, irmão. Está na mão dele, é tudo com ele. Aí você para e fala, poxa, mas aí, se é assim, como é que funciona esse negócio? Você vai analisar, quando você analisa a questão de Jesus, você vai ver em Efésios, no capítulo 1, você vai ver que tudo é para ele. Tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você vai chegar ali, você vai ver uma overdose, como disse o pastor, uma overdose de Cristo. Você vai ver que tudo é dele, tudo foi feito para ele, nada é feito, irmãos, para a gente. Se você perguntar para mim, Jorge, você tem promessa para a tua vida na Bíblia? Aí eu falo, eu tenho se eu estiver em Cristo. Se eu não estiver em Cristo, se eu não aceitar Cristo, se eu não assumir Cristo, se eu não viver Cristo, se eu não permitir que a minha carne, que o meu homem interior morra, porque ele falou que aquele que quiser vir após ele, pegue a sua cruz e siga. E o que mais que ele diz? Se não morrer, aquele que salvar a sua vida vai perder. Mas aquele que entregar a sua vida por amor de mim, esse vai se salvar. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu e você temos que morrer. Simples assim. Quando a gente fala sobre ser cristão, irmãos, é seguir os passos de Jesus. É simples. Às vezes a coisa é tão simples e as pessoas não entendem. Seguir os passos de Jesus é caminhar para a cruz. Não há meios de você seguir o passo de Jesus sem caminhar para a cruz. Por isso que Jesus fala que quem guardar a sua vida vai perder, mas quem entregar a sua vida por amor de mim vai achar, vai ganhar. Então, o homem, ele quer manter a sua vida. Não, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Amigo, sinto muito. Se você quer ser assim, se você é um cristão e você quer ser assim, poxa, cara, muito triste por você. Porque o teu fim é estar com o diabo no inferno. Porque Deus, ele quer tirar a natureza adâmica de dentro da gente. Por isso que ele falou na sua palavra que quem não come e bebe da sua carne, não tem parte com ele. Quem de mim se alimenta, disse Jesus, por mim viverá. Se você não se alimenta de Cristo, irmão, sinto muito. Porque quando Deus olha lá do céu para mim e para você, ele não tem que ver o Jorge, ele não tem que me ver. Ele tem que ver o filho dele em mim. Se o filho dele não estiver em mim, eu vou dizer para você com todas as letras, você está longe de alcançar vitórias, você está longe de Deus, você está longe de tudo. Então é importante que a gente entenda essa questão, porque tudo é para ele. Tudo é para ele. Se você pegar lá o Gideão, vamos pegar o Gideão. Os anjos chegaram e falaram com o Gideão. E aí Gideão virou para os anjos e falou, resumo, para a gente entender. Lá Juízes. Gideão,
E falou com eles que ele iria libertar o povo e bababá. E ele pegou, peraí que eu vou preparar uma oferta. E pegou aquela oferta, foi lá, preparou aquela oferta, trouxe na presença dos anjos, colocou no chão. Os anjos, não, coloca sobre a penha, sobre a pedra, sobre a rocha. Quando colocou sobre a rocha, o anjo tocou e aquela oferta virou fumaça e foi para Deus. O que Deus está falando para a gente no Velho Testamento? Fala para mim. A oferta sobre Cristo, ela tem valor. A oferta sem Cristo não tem valor. Então, quando alguém chegar para você, dá o seu melhor, você já tem que gerar para a pessoa, olha só, o meu melhor Deus não quer, não. Deus quer o que há de mim, o que há dentro de mim do filho dele. O meu melhor Deus não quer. Deus não quer, irmão. A verdade é essa. Deus não quer o seu melhor. Porque o seu melhor, para ele, é reprovável. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Sem santificação, ninguém. Quando fala ninguém vai ver o Senhor se não tiver santificado. Então, entra naquela questão da salvação. Porque as pessoas, elas colocam justificação e santificação junto, como se fosse a mesma coisa, e não é. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele te justificou. Quando você recebeu Jesus, ele te justificou. E aí você tem que fazer o quê? A tua carreira, chamada carreira gloriosa por Paulo. Acabei a carreira e guardei a fé, como diz em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Então é muito importante que a gente entenda essa questão, porque isso faz parte da nossa vida. Isso é o que a gente tem que viver. E se a gente não vive isso, não é real. Não é real. E Deus quer muito que você entenda essas coisas, que eu entenda essas coisas, porque quando a gente entende, o que diz a Bíblia? Conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. Quando você entende que quando você aceitou Jesus, você era um bebê renascido, você era infantil, e você precisa começar a aprender a falar, começa a aprender a caminhar, começa daqui a pouco tá correndo, daqui a pouco tá fazendo arte. É uma tipificação, a nossa vida é uma tipificação da vida cristã. Aí o que acontece? Quando você chegar ao nível de santo, você se torna o quê? Você deixa de ser uma ovelhinha de Jesus e passa a ser um sacerdote de Jesus. Porque sacerdote e santo quer dizer a mesma coisa. Então, nós precisamos entender, porque muitas das vezes a pessoa acha, eu acredito em Calvino, eu acredito em Armínio. Cara, os dois estão errados. Salvação não é uma vez salvo, salvo para sempre, e muito menos ninguém perde salvação, porque ninguém perde aquilo que não tem. Se você está salvo e você vai fazer a sua caminhada. Quando chegar no final, você vai ser glorificado. Então a salvação ela inicia no momento que você aceita Cristo e você começa a sua caminhada, vai na sua caminhada. Quando chega o fim da sua vida, você vai morrer, você já está um homem já totalmente transformado por Cristo. Quando Deus olha para você, ele vê o Filho dele. E aí o que acontece? Aí você é glorificado. Então a salvação, ela é a nossa vida toda. É a minha vida toda. Desde que eu recebi Jesus, eu estou sendo santificado. Estou perfeito hoje? Não. Se eu tivesse perfeito, Deus estava me levando para o céu. Isso que a gente precisa entender. E muitas das vezes as pessoas ficam colocando salvação como coisas, meu Deus, e que vai ter que fazer isso? Tem que fazer nada, irmão. Sabe o que você tem que fazer? Eu vou dizer para você o que você tem que fazer. Como é que é o nome dele? Saul. Saul foi mandado por Samuel, o profeta, para poder combater o rei Amalequita. E Samuel virou para ele e falou, Deus mandou que você chegasse e exterminasse tudo, acaba com tudo. E ele foi lá, chegou lá, acabou com tudo. Porém, ele salvou os animais, dizendo que era para sacrificar o Senhor, e salvou um rei chamado Agag. Sabe o que significa Agag, o nome do rei? Eu superarei o topo. Você sabe o que a Bíblia está dizendo para a gente nessa história? Que Saul conseguiu matar tudo. Cumprir o plano de Deus, firme, com perfeição, mas ele não conseguiu matar o seu eu. E essa, irmãos, é a nossa vitória.
Quando a Bíblia fala lá no Apocalipse, aquele que vencer, ele não é vencer nesse mundo, ganhar dinheiro, não tem nada disso. É vencer o seu eu. É você vencer o seu orgulho, é vencer o seu sentimento de comparação, é vencer o seu... como é que é? Quando você tem pena de você mesmo, que seu nome... Quando você fica com pena de você mesmo, a autocomiseração, entendeu? É vencer a sua autoestima, porque o homem que é cristão, ele está sempre sorrindo, ele tem uma boa autoestima. Por quê? Porque o Espírito Santo está nele. Então, são coisas que às vezes as pessoas não entendem e colocam tanta coisa. Eu já vi gente falando que você tem que vencer, irmão, você tem que vencer, você é um vencedor, você é um vencedor. Vencer o quê? Olha o meu carro, irmão, olha o meu carro. E acha que ganhar dinheiro é vencer? Meu amigo, dinheiro no céu é sangue. Jesus pagou com sangue pela nossa vida. Como é que você vai querer colocar dinheiro para poder ganhar alguma coisa com Deus? Vencer é morrer. Você precisa, se é cristão, siga os passos de Cristo e morra para esse mundo e nasça para Deus. Porque Deus quer muito, muito, muito que a tua vida seja transformada. Porque naquele grande dia, irmãos, muitas pessoas vão ficar aqui, no dia do arrebatamento, muitos vão ficar aqui. Sabe por quê? Porque estão valorizando mais essa vida do que a vida vindoura. Lembra-se que Abraão, que os grandes homens do passado, eles habitavam em tenda. Sabe por que eles habitavam em tenda? Não é porque não tinha dinheiro para construir uma casa, não. Eles habitavam em tenda para poder mostrar para a gente que o valor que ele tinha de vida não estava aqui nessa terra. Ele era só forasteiro e peregrino aqui nessa terra. Eu sou só forasteiro e peregrino aqui nessa terra. Você tem que ser forasteiro e peregrino aqui nessa terra. Porque nós acreditamos numa terra da qual não foi construída por mãos humanas. Porque Deus tem preparado para os seus. Então mude a sua vida e permita que Deus possa transformar o teu coração. Mate o seu eu, porque o seu eu é a causa de todo o sofrimento que você tem. Tudo que você sofre só tem uma causa, não é diabo, que o diabo já está derrotado. É o seu eu. Deixa Deus matar o seu eu e você vai ver que a tua vida vai ser completamente diferente de tudo aquilo que você vive. Que Deus abençoe a todos, que as mãos do Senhor estejam sobre você. Estarei colocando alguns vídeos aí, falando sobre algumas coisas que eu falei aqui e que não tive como colocar. Vou colocar um outro vídeo e vou continuar nessa missão que Deus deu para mim. Amém? Que Deus abençoe a todos.